Olá, meus queridos, vamos à nossa quinta mensagem da série Ele é o Senhor. Nós já falamos aqui a respeito do Senhor como o Deus Criador, já falamos do Deus presente, falamos também na terceira mensagem sobre o Deus Santo, falamos na nossa última reflexão, foi o último vídeo que nós compartilhamos com vocês, a respeito do Deus Salvador, e a nossa quinta mensagem de hoje vai trazer como tema o Eu Sou. Ele é o Senhor, eu sou. Queridos, vamos tomar como base então Isaías capítulo 43. Todas as nossas mensagens, elas têm um princípio em Isaías 43. E a partir daí, nós vamos compartilhando outros textos. Mas vamos lá. Isaías capítulo 43, versículo de número 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus está dizendo aqui que Ele sempre existiu. Ele está dizendo, antes que houvesse dia, eu era. A Bíblia vai mostrar para nós, no livro de Gênesis, que antes que houvesse dia e noite, a Bíblia relata ali assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E está dizendo que havia trevas, não havia dia, não havia luz ainda. Mas aí Deus disse, haja luz, e houve luz. Aí Ele fez a separação entre o dia e a noite, entre a luz e as trevas. Deus que criou todas as coisas. Então Ele está mostrando aqui, através do profeta Isaías, dizendo, antes que houvesse dia, eu era, eu já existia, porque Deus sempre existiu. Deus não foi criado, Ele é o Criador. Já vimos aqui, inclusive, que Ele é o Criador, e aqui Deus está reforçando isso. Beleza, esse é um ponto. Nós só queremos tomar isso como ponto de partida porque no próprio texto a Bíblia está mostrando isso nas palavras do próprio Deus, dizendo que Ele é o Criador. E foi Ele que criou então todas as coisas, o dia, a noite, a luz, e as trevas. A escuridão que existia ali, ela foi dissipada com a palavra de Deus quando Ele disse, haja luz, e a luz passou a existir. Agora Deus, quando Ele fala assim também, antes que houvesse dia, eu era, Ele está trazendo aqui a ideia do eu sou, dizendo que Ele é Deus. E quando nós falamos a respeito dessa expressão, eu sou, nós somos levados automaticamente àquele texto onde Deus está chamando Moisés, está dialogando com ele, mandando ele ir ao Egito para libertar o povo, e Moisés começa a colocar alguns obstáculos. Num desses obstáculos, lá em Êxodo capítulo 3, versículos 13 e 14, Moisés diz assim: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? A preocupação dele, até certo ponto, era justa, mas nós vamos aprender uma lição aqui agora de que nós não devemos fazer esse tipo de questionamento. Por quê? Porque quando ele questiona isso, ele estava querendo colocar um impedimento. O faraó vai questionar, o povo vai questionar, quem te enviou até aqui? Foi o Senhor, beleza. Quem é o Senhor? Qual é o Deus que te enviou? E lá no versículo 14, Êxodo 3, 14, a resposta de Deus para Moisés foi o seguinte: eu sou o que sou. Olha que resposta: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Queridos, em outra palavra, Deus estava querendo dizer que, sabe o quê? Moisés, apenas vai e obedece o que eu estou falando para você fazer. Vai e faz o que tem que ser feito. Você não tem que me questionar. Se eles questionarem, eles que fiquem com o seu questionamento, porque eu estou determinando. Você vai lá, você vai libertar o povo. Então vai, cumpre, executa a sua função, faz a minha vontade, me obedece. E é isso que basta. Queridos, na nossa vida também é assim. A gente não tem que ficar questionando Deus, questionando a palavra de Deus, questionando o agir de Deus, questionando os propósitos de Deus, a vontade de Deus. Nós simplesmente temos que obedecer. Por que obedecer? Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele que determina. Eu sou. Moisés, vão te perguntar, para eles não faz diferença, mas para você faz. Simplesmente vai, obedece, executa a minha vontade. Se te perguntarem isso, diga, eu sou, me enviou. Eles não conhecem, mas você conhece. Acima de qualquer coisa, querido, obedeça ao Senhor, porque Ele é o Senhor. Outro além dele não há. E falando a respeito disso, outro além dele não há, quando voltamos ao versículo 13, lá de Isaías 43, veja que a palavra de Deus diz:
Deus não diz apenas assim, ainda que houvesse dia, eu era. Ele diz assim também, nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. E na vida e ministério de Moisés nós vamos ver isso acontecendo. Porque naquele momento em que eles estão andando, clamando, chegam diante do Mar Vermelho e eles não sabem mais o que fazer, Deus diz para Moisés, por que clamas a mim? Diga a esse povo para marchar. E quando eles começam a marchar mar adentro, a Bíblia diz que as águas se abrem, eles atravessam, Faraó com o exército do Egito, eles vêm, as águas se fecham, são todos eles consumidos por aquelas águas, e os egípcios e os israelitas puderam ver os corpos dos egípcios logo depois também na areia da praia. Querido, Deus está falando aqui, nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, nenhum Deus do Egito pôde livrar Faraó e todos os seus exércitos, nem mesmo seus cavalos fortes, poderosos, bem preparados para a guerra, das mãos do Senhor. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Os egípcios caíram, os cidadãos de Sodoma e Gomorra caíram, babilônios caíram nas mãos do Deus vivo. Pessoas que andam em rebeldia, em desobediência, caem nas mãos do Senhor, do Deus vivo, e ai de quem se submete ou passa por essa situação. Deus está mostrando, queridos, não há nenhum, ele não diz ninguém, ele diz nenhum, não há nenhum que possa impedir ou tirar alguém das mãos do Senhor, livrar alguém das mãos do Senhor, porque ele é forte, ele é poderoso, ele é o Senhor, o eu sou. Finalizando essa mensagem, Isaías capítulo 43 não está dizendo, no versículo 13, somente que Deus existia antes de tudo, antes que houvesse dia. Não está dizendo que ninguém pode livrar das mãos do Senhor, mas está finalizando o versículo dizendo, agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Só tem, queridos, uma coisa que pode impedir a ação do Senhor, e essa coisa chama-se incredulidade. Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 58 diz, não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Quando as pessoas são incrédulas, Deus não opera, Jesus não age. Em Nazaré, a cidade onde Jesus foi criado, as pessoas não acreditaram nele, muitas delas, e não foram abençoadas, não receberam milagre, não receberam o toque do Senhor. Talvez você esteja tão incrédulo e você está impedindo, travando a ação de Deus na sua vida. Talvez você não esteja conseguindo desfrutar dos milagres de Deus, da presença de Deus, pela dureza de coração. Se você tem feito assim, a exortação final e o último texto que eu compartilho aqui, sabe qual é? Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Lá está dizendo, assim pois, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não seja incrédulo. Creia nessa palavra que é ministrada a você. Você pode até perguntar, mas com que moral, com que autoridade? Em nome de quem você está trazendo essa mensagem, querendo me dar lição de moral, querendo me ensinar? No nome daquele que me chamou para ser dele, que me confiou um ministério e que me autoriza a fazer isso. Você pode acreditar ou não, é melhor acreditar. E ele é o Senhor, ele é Jesus, ele é o Deus vivo, ele é todo poderoso, ele é o grande eu sou. Não se questiona a Deus, se honra a Deus, não se questiona a Deus, se glorifica a Deus, não se questiona a Deus, se obedece a Deus, porque ele é Deus, ele é o grande eu sou. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Um abraço.